A matéria hoje de Zero Hora fala sobre uma questão que está alertando polícia e também justiça no Rio Grande do Sul. A presença de justiceiros, a violência de justiceiros. Por exemplo, na última semana, o assassinato de um adolescente de 15 anos no bairro Mário Quintana, na zona norte de Porto Alegre. Isso porque ele, dias antes, teria assassinado o irmão de 5 anos, esfaqueado o irmão de 5 anos durante o que seria uma briga doméstica. Claro que as condições dessa briga e as condições desse assassinato não estavam bem claras, uma vez que foi dentro de casa, mas o que aconteceu é que, a exemplo de outras situações, esse menino foi executado por vizinhos, foi linchado. E o delegado responsável pela delegacia de homicídios que atende o bairro Rubem Berta e outros bairros também aqui da periferia da capital, destaca que as características desses assassinatos que tem como tônica a questão da justiça pelas próprias mãos, olho por olho, dente por dente, são assassinatos diferentes, né? Eles têm requintes de crueldade, as pessoas são queimadas, são torturadas antes da morte, ou seja, há um registro do pagar pelo que fez. A gente vai conversar agora com o presidente da AJURES, Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, vamos falar sobre esse tema. Doutor Eugênio Terra está conosco. Doutor Eugênio, muito boa noite. Obrigada por atender a Rádio Gaúcha. Boa noite, Sara. É um prazer poder conversar contigo. Bom, doutor Eugênio, quando se fala muito do prende e solta que acontece no Brasil, e isso não é responsabilidade do advogado, ou do juiz, ou do delegado, e sim da legislação penal e da legislação de processo penal, que dá essas garantias e esse espaço para que de um lado se prenda e de outro se solte, o senhor acredita que isso pode ser um ingrediente importante nessa sensação da população, especialmente a população de baixa renda, de fazer justiça pelas próprias mãos? Eu acredito que essa situação de justiciamento, de fazer justiça pelas próprias mãos, ela decorre muito mais de uma ausência do Estado em todas as situações. O que a gente tem visto? De regra, esses justiciamentos têm ocorrido em lugares onde o Estado não está tão presente, onde não se tem uma boa educação, não se tem bom serviço de saúde, onde não há uma segurança, onde as pessoas não se sentem tranquilas ou atendidas em suas necessidades. Isso leva com que as pessoas acabem descrendo do Estado e, em algumas situações, começam esse justiciamento. Mas a falta de presença do Estado, mais de quem é solto ou é preso em razão de determinada situação, é o que me parece leva a essa circunstância. Bom, o que o senhor acredita que possa acontecer a partir disso? Esses são casos pontuais ou, no seu entendimento, há aí um alerta para os governos e também para a segurança pública? Eu acredito que são casos pontuais. Tá? Não se tem isso como regra, mas é um alerta. Eu acho que é uma necessidade de uma atenção para que o Estado se faça presente atendendo as necessidades básicas da população. Porque sem que se tenha isso, uma boa educação, fundamentalmente uma boa educação, nós acabamos não avançando no processo civilizatório. Quando se tem educação, se tem compreensão, se tem conhecimento, faz com que as pessoas vejam que o monopólio da força, que o monopólio da punição tem que ser estatal. Não pode ser feito pelo cidadão, pelas próprias mãos. E uma coisa que leva assim, a essa ausência do Estado é que nós temos circunstâncias onde se formam milícias, né? Onde a presença do Estado, a falta de Estado, nós dizemos, é suprido por milícias que resolvem fazer um justiciamento próprio em determinados locais. E isso é um fator muito grave, porque há formação de milícias, há essa coação num determinado local para fornecimento de serviços e uma pretensa segurança quando o Estado não está presente. O senhor tem um trabalho já também por muito tempo junto a questões de saúde, né, doutor Eugênio? Ou seja, a saúde que há muito tempo, a saúde mais com questões mais pontuais ou com necessidades diferenciadas, acaba sendo feita hoje em dia também muito através da justiça. Até que ponto a justiça acaba tendo que cobrir espaços que o governo deveria estar atendendo? A judicialização da saúde muitas vezes ocorre pela ausência de políticas públicas de atendimento sanitário para toda a população de forma eficiente e que atenda às necessidades de saúde da população.
Então, as pessoas, na sua necessidade de um atendimento médico, atendimento sanitário, acabam, pela ineficiência do Estado em fornecer isso, procurando a justiça. Porque a justiça ainda é o último recurso que a população tem para conseguir atendimento, reconhecimento de seus direitos. É por que eu falo isso? Porque nessa matéria da fala de Zero Hora deste domingo, do colega José Luiz Costa, falando especialmente da vila do bairro Mário Quintana, já não é mais vila do bairro Mário Quintana, que surgiu lá em 1998, né, uma área descantada, que fica no limite com Alvorada e que, de repente, foi se povoando a partir do reassentamento daquelas vilas que eram desalojadas de áreas de risco, que eram retiradas aqui do centro da cidade, que foram passando para lá. O bairro acabou inchando, muita gente foi para lá, centenas de famílias acabaram migrando para aqueles arredores, acabaram invadindo terrenos públicos, boa parte do bairro Mário Quintana são invasões, inclusive, de áreas verdes. E uma das questões levantadas por moradores, que, claro, não foram identificados, foi que a saúde ela é tão precária que, as pessoas acabam levando animais também para serem atendidos no posto de saúde, e dois, na falta desse atendimento, quem acaba provendo os valores necessários para um atendimento em saúde são os próprios traficantes, são a própria criminalidade do local, que aí ocupa um espaço que o Estado não está ocupando. O que nós temos na Mário Quintana foi fruto, em boa parte, do crescimento desordenado, não direcionado pelo Estado, e cresceu de uma forma, digamos, espontânea e sem um mínimo de organização, que mostra que se o Estado estivesse presente lá desde o início da sua instalação, fazendo que tivesse serviços públicos de coleta de lixo, saneamento, atendimento sanitário, escolas, nós não chegaríamos a uma situação de tamanha precariedade, onde as pessoas acabam sendo atendidas em suas necessidades por alguma facção do tráfico ou por alguma milícia. Bom, o senhor entende, doutor Eugênio Terra, que, bom, a gente tem uma situação que acontece numa das vilas dos bairros mais pobres da capital. Mas, por outro lado, as classes sociais também, com melhores condições, se colocam indignadas, se colocam, insatisfeitas com a presença, com a falta da segurança também pelas ruas, enfim, com assassinatos. O senhor acredita que isso possa ter um reflexo também nessas classes? O que a gente vê hoje? Quem tem condições procura morar em condomínios, edifícios com segurança, se protege, todas as casas gradeadas. Isso tem um reflexo geral, esse sentimento de insegurança. Isso não há a menor dúvida. E voltamos de novo à velha questão, a ausência do Estado. Uma segurança pública que atendesse a necessidade de prevenir a criminalidade. Se tivéssemos mais educação, nós diminuiríamos muito isso. Porque com educação diminui a criminalidade e melhora as condições de vida de toda a população. Agora, a Ajures, para a gente finalizar, doutora Eugênio Terra, a Ajures pretende se colocar de alguma maneira ou tomar alguma atitude em relação a essa questão? A Ajures vem, como sempre, alertando sobre a necessidade de se ter uma melhora das condições de atendimento por parte do Estado, não há a menor dúvida, né? É uma associação de juízes que, além de congregar a classe em torno dessa associação, ela também tem uma preocupação com as condições da vida social. Por quê? Porque é interesse de toda a magistratura que se viva numa sociedade justa, mais igualitária e que atenda às necessidades de toda a população. E esse é um dos nortes de atuação da Associação dos Juízes. Perfeito. Doutor Eugênio Terra, um grande abraço para o senhor, uma boa semana de trabalho para o senhor e para a sua equipe. Muito obrigado, boa noite.